Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou Alex Duarte, a nossa intérprete de Libras é a Valdene Cordeiro. E o nosso tema de hoje é geometria métrica e de posição, ou seja, sólidos geométricos, e nós vamos ver o volume da esfera, primeira parte, ok? Bom, então o nosso objetivo hoje é calcular o volume de uma esfera de raio R. Então o volume vai estar em metros cúbicos ou centímetros cúbicos e assim por diante. Antes disso, vamos rever algumas fórmulas de volume que a gente já viu no PET de outros sólidos. Então, por exemplo, a primeira que a gente viu foi o volume do prisma. Talvez você se lembre que quando a gente tem um sólido com base e sem ponta, qual que é o volume? A área da base vezes a altura. Neste exemplo aí que nós estamos vendo, nós temos um prisma reto, ou seja, cuja aresta lateral faz 90 graus com o plano da base, e a base é um hexágono. Então, qual vai ser o volume desse prisma? A área do hexágono vezes a altura h, ok? Em seguida, nós vimos o volume do cilindro, que também é um sólido que tem base e não tem ponta. Portanto, a lógica é a mesma. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O que muda do prisma para o cilindro? O formato da base. Gente, no caso do prisma, que a gente acabou de ver no desenho aqui, a base é um polígono, né? E no caso do cilindro, a base é um círculo. Então, qual que é a área do círculo? Π vezes r ao quadrado. Como o volume é a área da base vezes a altura, como que vai ficar? πr ao quadrado vezes h. Então, são os dois sólidos que têm base, mas não têm a ponta. Na sequência do PET, o sólido que a gente viu em seguida foi o cone. Agora é um sólido que tem base e tem ponta. Então, o que você vai se lembrar? Que neste caso, com base e com ponta, aparece o denominador 3. Então, olha só, não era a área da base vezes a altura? Agora é a área da base vezes a altura sobre 3. Alex, por que aparece o 3? Porque você vai se lembrar que em um cilindro cabem 3 cones de mesma base e mesma altura. Ou seja, dito de outra forma, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro correspondente. Por isso que é a área da base vezes a altura sobre 3. E da mesma forma que aconteceu com o cilindro, a base é um círculo de raio R. Como é que vai ficar então a área da base vezes a altura sobre 3? Vai ficar πr ao quadrado vezes h sobre 3. E aqui está exatamente a figura para nos lembrar daquele fato. Se nós temos um cilindro e um cone de mesma altura e mesmo raio da base, a diferença é que o volume do cilindro é 3 vezes maior que o volume do cone. Se você olhar na sequência das fórmulas da esquerda para a direita, o volume do cilindro é πr2h e o volume do cone é 1/3 de πr2h. Ou seja, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro correspondente. Bom, e o último sólido que a gente viu nessa sequência foi a pirâmide. Novamente, nós temos um sólido que tem base e mais tem ponta, não tem outra base, tem uma ponta. Então, da mesma maneira, qual que é o volume? 1/3 da área da base vezes a altura. O que muda do cone para a pirâmide? Que no cone a base é um círculo, então a área da base é πr2. E no caso da pirâmide, a base é um polígono. Então, no exemplo aqui, que é uma pirâmide de base quadrada, a área da base vai ser a área do quadrado. Se fosse uma pirâmide de base pentagonal, a área da base seria a base do pentágono. Então, no caso da pirâmide, a área da base vai ser a área do polígono que estiver desenhado aqui. Ok? Mas como calcular o volume de algo tão redondo como uma esfera? É a mesma pergunta que a gente fez na hora de calcular a área da esfera. Como vamos fazer isso? Aqui eu estou voltando um slide de quando a gente viu a demonstração da fórmula da área da esfera. Não sei se vocês se lembram que tinha esse mocinho aí do desenho, e lá dizia assim: por enquanto acredite no seguinte, que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Esta é uma figura da aula sobre a área da esfera. Por quê?
Para achar a área da esfera, nós usamos a fórmula do volume. Mas eu pedi para vocês, tenha um pouco de paciência, que na próxima aula a gente vai ver, então, a fórmula do volume, né? Então, hoje eu tenho a obrigação de mostrar para vocês esta fórmula sem depender da fórmula da área, ou seja, de uma maneira independente. Bom, então eu vou apresentar para vocês o Bonaventura Cavalieri, um matemático italiano do século XVI, que é esse moço aí da foto, ok? Que inventou o princípio de Cavalieri, ou pelo menos formulou. E o que é esse princípio que ele percebeu? Observa, por favor, essas duas pilhas de moedas, né? São as mesmas moedas, só que do lado esquerdo elas estão empilhadas assim, bonitinhas, né? Estão retinhas. E do lado direito, alguém deu um cutucão aí na pilha e as moedas ficaram tortas. Mas você concorda que isso não altera o volume dessa pilha de moedas? Né? Só porque do lado esquerdo elas estão mais bonitinhas e do lado direito elas estão mais desarrumadas, não mudou o volume. Por quê? Cada moeda aqui, né, continua contribuindo para o volume da mesma forma. Então foi isso que o Cavalieri percebeu. Fazendo um desenho aqui mais geométrico, observa essa pilha da esquerda, né, que é um prisma, e essa pilha da direita, né, feita de pedacinhos, aí, como se fossem blocos de madeira. Né? O volume dos dois é o mesmo. Por quê? Da esquerda para a direita, os blocos estão simplesmente empilhados de uma maneira mais desorganizada. Mas esse fato em si não alterou o volume da pilha. Né? A maneira como você empilha os blocos não altera, desde que os blocos sejam os mesmos. Então, o que o Cavalieri percebeu? Se você tem um sólido que, dois sólidos na verdade, cada vez que você corta os dois sólidos por planos sempre paralelos, a área determinada do lado esquerdo for igual à área determinada do lado direito, esses dois sólidos têm o mesmo volume. A diferença é que na matemática esses cortes são de espessura zero, né, de espessura desprezível. Aqui os blocos têm uma espessura, efetivamente. Na matemática nós vamos considerar, né, na teoria, abstratamente, que o corte não tem volume, só tem área, ok? Então, de novo, nós começamos aqui com um plano que está na base dos sólidos. Se toda vez que eu cortar ambos os sólidos, as áreas determinadas à esquerda e à direita forem iguais, significa que os dois sólidos têm o mesmo volume. Tem lógica, né? É a lógica da pilha de moedas e também é a lógica desta pilha de bloquinhos aqui. E aí aparece outro personagem que é o Arquimedes de Siracusa, que é um matemático da antiguidade. Eu sei que você vai olhar aquela data ali e falar assim, uai, mas esse camarada ele é muito anterior ao Cavalieri, realmente. Né? Só que naquela época, esse princípio que foi formulado mais tarde pelo Cavalieri já era um princípio conhecido e usado desde a antiguidade. Cavalieri foi o primeiro que formulou formalmente o princípio, mas o princípio já era conhecido. E aí o Arquimedes teve uma ideia, então, de usar esse princípio para calcular o volume da esfera. Ele pensou, olha, eu vou ter aqui uma esfera. Aí eu vou passar uma esfera, um plano lá na base da esfera, pegando lá no pontinho no polo sul da esfera. E vou passar infinitos planos paralelos. Bom, se eu conseguir aqui um outro sólido que os cortes sejam iguais, como assim iguais, Alex, né? Os cortes tenham a mesma área, igual aconteceu nas nossas figuras anteriores. Se eu conseguir isso, então eu posso calcular o volume da esfera indiretamente, calculando o volume deste outro sólido. Só que aí nós temos dois problemas. Primeiro, que sólido seria esse? E segundo, este sólido no qual o Arquimedes começou a pensar tem que ser mais fácil de calcular o volume dele do que da esfera. Senão você vai trocar um problema difícil por outro problema difícil, não vai adiantar nada. Bom, após pensar algum tempo, ele usou um sólido que eu vou apresentar para vocês agora. Esta figura vocês sabem o que é, né? É uma ampulheta. Só que na antiguidade, além da ampulheta de poeirinha, né, de areia, como a gente conhece hoje, havia também ampulhetas de líquido. Então está aí na figura, uma ampulheta de água ou outro líquido é chamado de clepsidra ou clepsidra, palavra grega, ok? Meu grego está meio fraco, tá, gente? Então acreditem em mim.
que é simplesmente uma ampulheta com líquido no lugar da areia. Bom, aí o Arquimedes começou assim, ó. Vamos começar com um cilindro equilátero. Alex, o que é um cilindro equilátero? Como assim? É um cilindro cuja altura tem a mesma medida da sua largura. Ou seja, observe aqui, por favor. Está vendo a circunferência aqui que está nas bases do cilindro, né? Ela tem raio R, diâmetro 2R. Então, a largura do cilindro é 2 vezes o raio. E você pode observar na figura aí, por favor, que a altura também é 2 vezes o raio. Ou seja, como se você tivesse um copo cuja altura é exatamente igual à largura do copo. Isso que é um cilindro equilátero. Se você cortar esse cilindro por um plano vertical, não vai dar um retângulo qualquer, vai dar exatamente um quadrado. Bom, e aí, neste cilindro foram introduzidos 2 cones. Pega aqui o centro do cilindro, um cone para cima e um cone para baixo, de modo que as bases dos cones são exatamente as bases do cilindro. Então, esta figura mostra o cilindro equilátero e os 2 cones. Então, se você parar para pensar, isso que está dentro, né, os 2 cones juntos, são uma clepsidra ou clepsidra, a reunião dos 2 cones. É como se você tivesse uma ampulheta. Só que aí o Arquimedes fez o contrário. Né? Imagina agora que você tem esse cilindro de metal, alguma coisa assim, e você cavou nele 2 buracos cônicos. Ou seja, é o complementar da outra figura, é o que sobrou da outra figura. O que está sendo chamado aí de sólido X é o cilindro menos os 2 cones. Então, quando você tem os 2 cones, você tem uma figura parecida com a clepsidra, né? Parecida com uma ampulheta de água. Então, o contrário dela, como que se chama? Anticlepsidra, ou seja, é um cilindro com um buraco no formato de uma ampulheta. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês que, como é um cilindro equilátero, o ângulo aqui dessa reta aqui horizontal, da geratriz dos 2 cones, é de 45 graus. Né? Aqui embaixo também você pode ver 45 graus e o ângulo central lá de 90 graus. Isso implica que quando você pega um segmento aqui, ó, paralelo à base e outro segmento na vertical, como os 2 ângulos internos aí são de 45 graus, nós temos um triângulo retângulo isósceles e os 2 catetos então são iguais. Guarde essa informação, por favor. Bom, então o Arquimedes, usando o princípio de Cavalieri, conseguiu inventar o sólido que ele precisava. Então vamos ver em cada lado a área. A área da esfera, olha só. Vamos considerar que na hora que você fez o corte, o raio do círculo lá do corte é S. Na figura, o raio da esfera em si é R. E D é a distância do centro da esfera até o plano do corte. Qual que é a fórmula da área do círculo, gente? Π vezes o raio ao quadrado, que no caso é πs ao quadrado. Só que pelo teorema de Pitágoras, naquele triângulo que vocês estão vendo, S ao quadrado mais D ao quadrado é o raio ao quadrado. Então você consegue isolar o S ao quadrado. Ó, passa o D ao quadrado, né, para o outro lado, como? Invertendo a operação, ficou S ao quadrado igual a R2 menos D2. Então, nesta primeira fórmula, o πs2 ficou π, que multiplica R2 menos D2. Vamos ver o que acontece do outro lado no corte, né, que é na anticlepsidra. Na hora que você cortar, né, lembra que a ampulheta é o buraco, né, o sólido mesmo está nessa parte aí mais colorida da figura. Bom, olha só, D é a distância do centro do cilindro até o plano do corte, exatamente como na esfera. Só que como nós vimos o ângulo de 45 graus, essa base aqui também é D. Né? Então nós temos D na vertical, D na horizontal. E o R que está aí em vermelho, o que que é? É o raio do cilindro, que é igual ao raio da esfera. A área determinada na anticlepsidra é a diferença entre a área do círculo maior e a área do círculo menor, né, que é o buraco que vocês estão vendo ali. Essa figura, gente, um círculo menos o outro, a gente chama de coroa, né? Parece uma coroa realmente, ok? Então, ó, área do círculo maior, πr ao quadrado, menos área do círculo menor, πd ao quadrado, né?
uma área de um círculo menos a área do outro círculo. Só que na hora que você coloca o π em evidência, fica r ao quadrado menos d ao quadrado. Alex, por que você está fazendo essa demonstração? Para a gente não engolir as fórmulas sem saber de onde elas vêm. Além disso, eu pessoalmente acho esta demonstração a demonstração mais bonita de todo o ensino médio. Porque realmente o Arquimedes ter sacado que este sólido tem o mesmo volume da esfera foi muito engenhoso. Bom, como a área do círculo é igual à área da coroa, em cada corte, o volume da esfera é igual ao volume desse sólido que o Arquimedes descobriu, que é a anticlepsidra. Bom, então agora ficou fácil, né? Por quê? Qual que é o volume dela? O volume do cilindro, né, que é o sólido, menos 2 vezes o volume do cone, né? Porque foi cavado um cone em cima e foi cavado um cone embaixo. O cilindro tem raio R, altura H. O cone tem raio R e altura H sobre 2, né? Porque lembra lá da figura que o cone só pega metade do cilindro. Tem um conezinho para cima e outro igual para baixo. Então vamos ver. Volume do cilindro, área da base vezes altura, πr2 vezes H. Só que você lembra que o cilindro é equilátero, que a altura do cilindro é 2 vezes o raio, 2R? Então ficou πr2 vezes 2R. Juntando tudo, ó, π vezes 2 dá 2π e r ao quadrado vezes r dá r ao cubo. E o volume do cone? Lembra que agora tem um denominador 3, olha lá, ó. Área da base vezes altura sobre 3. Ou seja, πr2 vezes h sobre 3. Só que a altura do cone é r, não é, que é o raio da esfera também. Então ficou πr2 vezes r sobre 3, ou seja, πr3 sobre 3. Então, para calcular o volume da esfera agora, é só fazer o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Substituindo aqui, né, coloquei aqui o volume do cilindro que a gente achou, o volume do cone. Como que multiplica 2 por πr3 sobre 3? É só você lembrar que o 2 é 2 sobre 1. Lembra do professor Flávio Gomes, aqui do Se Liga na Educação, ó, e do professor Lucas Calazans? Como é que multiplica a fração? Numerador vezes numerador, 2πr3. Denominador vezes denominador, 1 vezes 3, 3. Tirando o mínimo é 3, né? 3 por 1 dá 3 vezes 2πr3 deu 6πr3, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2πr3, 2πr3. Finalmente, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Em alguns livros aparece a fração na frente, 4/3 de πr ao cubo. Então, foi assim que, desde a antiguidade, se mostrou a fórmula do volume de uma esfera. Então, o volume da esfera de raio R é 4πr ao cubo sobre 3. Eu vou deixar aqui para vocês um exercício, né, que é o PET 5, atividade 1 da página 15, que te dá o volume da esfera e pede a área. Né? Quais são os passos para a gente resolver esse exercício? Primeiramente, as fórmulas que estão aqui. Aí nós vamos igualar a fórmula do volume com 2.400π, né? Em seguida, a gente corta π com π, chega em 4r ao cubo igual a 7.200. E aí você consegue isolar o raio, né? Só que o raio dá raiz cúbica de 1.800, então dá uma conta chata, né? Porque aí você tem que fazer alguma fatoração para chegar à conclusão final de que o raio vale 2 raiz cúbica de 225. E depois você vai ter que voltar na fórmula da área com este raio, né, para colocar o raio ao quadrado. Então a álgebra aqui é bem chata, né, porque fica 4π vezes 2 raiz cúbica de 25 ao quadrado. Aí, após algum algebrismo, você vai chegar à conclusão que a área dessa esfera é 240π vezes raiz cúbica de 15 centímetros quadrados. Eu coloquei aqui os valores, né, em decimal só para você ter uma noção. O raio é 12,1644 centímetros, o volume 7.539,82 centímetros cúbicos, lembra que é volume, e a área 1.859,48 centímetros quadrados, ok? Bom, essas são as nossas referências. Este segundo livro aqui é o livro do qual eu tirei a demonstração do Cavalieri, né, do princípio de Cavalieri. Muito obrigado por sua paciência
e até a próxima aula. Aqui em BH, a saúde anda mal. Tem gente que espera 7 meses por uma consulta. Vou criar o prontuário eletrônico, que reúne suas informações de saúde em formato digital e pode ser consultado por um médico a qualquer momento, em qualquer centro de saúde da Prefeitura. Isso é cuidar de você, valorizar a sua saúde e respeitar o seu tempo. Eu sou a Luísa Barreto e peço o seu voto para fazer isso acontecer. Saiba mais em www.luiza45.com.br. Centenas de pessoas e famílias estão morando nas ruas. Não cabe aqui julgar como alguém chega a essa situação degradante. Fato é que isso não pode continuar sem solução. Vamos entender o problema de cada morador de rua. Vamos fazer parceria com as igrejas, elas serão muito bem-vindas no nosso governo. Com ONGs, com centros de reabilitação. Vamos resgatar quem hoje está na rua, pelos mais diferentes motivos. Vamos recuperar a cidadania dessas pessoas, sua dignidade e, o que mais importa, sua razão de viver. Vote nos candidatos e candidatas do PSC. Com eles trabalharemos para acabar com as filas na saúde de BH. Uma vela acesa que acende outra vela nunca se apaga. Vote Elisete Mota, 20142. Conto com vocês. Marcos Crispim, 20901. Fazendo no presente e transformando o futuro. Gilmar do Depósito 4 Irmãos, na luta pelo direito social do povo. Vote 20011.